Olá, talentosos! É um prazer enorme estar aqui com você para mais um PNL Móvel, onde a principal meta nossa é ampliar o mindset, te trazer opções para você viver os seus talentos de uma forma promissora e sem limitações por verdades absolutas. Naturalmente, você vai descobrir aquilo que funciona para você, as suas verdades. Mas o que queremos aqui é sair do padrão convencional ou das crenças pré-estabelecidas. E como eu disse, eu vou responder uma pergunta que eu acredito que esse momento ela vem até com uma intensidade maior e eu acho muito oportuno. Me foi perguntado como lidar com uma situação de separação ou de perder alguém, um ente querido, um relacionamento ou um animal de estimação, que é algo que muitas pessoas vivenciam e ainda socialmente, às vezes as pessoas se sentem muito desconfortáveis em demonstrar o seu sentimento, porque nem todo mundo compreende. Ou as pessoas são cobradas de terem um certo pesar que não necessariamente precisamos ter, ou até eu ousaria dizer, deveríamos ter. Então eu vou trazer uma perspectiva para você diferente. Como é que você pode lidar com uma situação de ausência de alguém que lhe era querido? Independente de ser por um fim de ciclo, porque é uma coisa que eu já quero deixar aqui muito claro e que talvez a gente pense pouco nisso. Pode ser que num momento como esse, pandêmico, estamos pensando um pouco mais e pode até ser que sugere para algumas pessoas uma sensação de medo e aprisionamento. Por quê? Porque nós temos um ciclo que ele tem começo, quando nascemos, e ele tem um final, que é a morte. E algumas pessoas evitam pensar nisso, mas pensar sobre a morte, o fim do nosso ciclo, é um grande segredo talentoso para a gente viver um dia com total qualidade. Por quê? Eu estou aqui falando com você hoje. Mas hoje pode ser o meu último dia. Eu posso sair deste nosso bate-papo, acontecer alguma coisa e amanhã eu não estarei mais aqui. Então é importante a gente ter essa consciência, que é diferente de viver pensando na morte, mas ter a morte como uma forma de valorizarmos a vida. Nem você, nem eu, nem ninguém neste mundo vai poder determinar o momento de desfecho da nossa vida. Ninguém sabe disso. Assim como eu não sei o momento de desfecho, como eu acabei de dizer, pode ser hoje, pode ser amanhã, as outras pessoas também, a gente não tem esse poder. Mesmo que haja um quadro de um sintoma, que muitas vezes é um quadro tido como terminal, a própria medicina e os médicos dizem isso. Às vezes nós temos um diagnóstico que parece que a pessoa vai ter só um dia de vida e ela pode ter alguns. Então, o que eu quero te convidar a fazer para o primeiro movimento do PNL móvel? Essa é uma variável que ninguém tem controle. Portanto, essa é uma variável que está dada. O que significa isso? De novo, a nossa vida tem começo e ela tem um final, um desfecho, é uma mudança de ciclo. Obviamente, cada um pode ter uma crença em relação a isso. E aqui eu vou dizer que todas as crenças são muito respeitadas, independente de você acreditar que existe alguma coisa depois dessa sua vida, independente de você acreditar que existem muitas coisas, vamos tornar algo bem simples aqui. Nós temos um início, nós temos uma finalização. Todos nós, todos os seres que estão aqui, todos os seres vivos, a natureza tem esse ciclo, se a gente observar, isso faz parte da beleza da vida. Então, se olhássemos com esse significado, e esse é o primeiro filtro que eu vou te convidar a colocar, e se olhássemos um pouco além, vamos olhar outras culturas. Existem culturas que celebram o final da vida, que celebram inclusive com uma festa que a alma se libertou. É um significado. Em nenhum momento estou dizendo, olha, isso é uma verdade absoluta. Mas eu estou colocando para você uma proposta. Se seres humanos como nós podem olhar esse final de ciclo de uma maneira tão amorosa e tão profunda e tão
livre, porque tem um significado de liberdade, porque essa pessoa cumpriu um ciclo, quem somos nós para definirmos se esse ciclo é longo ou ele é curto? Se nós olhássemos por essa perspectiva, talvez isso nos trouxesse um certo relaxamento, uma certa visão de compreensão, que essa é uma variável que realmente nunca estará nas nossas mãos. Quando a gente olha essa variável, você deve estar se perguntando, tá bom, eu tenho uma sensação de impotência. Esta é uma opção. Mas como nós estamos aqui para construir pelo menos 3 opções, eu gostaria que você pensasse o seguinte: se eu pouco sei o tempo de fechamento desse ciclo, mas se eu sei que hoje eu estou aqui viva e disponível, e como eu disse para vocês, amanhã eu posso deixar de estar, eu vou fazer com qualidade aquilo que eu tenho disponível no presente. Eu vou entregar com qualidade os sentimentos que eu tenho no presente. Eu vou desfrutar dos relacionamentos, porque aqui estamos falando dos relacionamentos, pessoas que passam pela nossa vida e que de repente acontece um término, seja uma ruptura por conta da morte, seja uma ruptura por outros processos que já vamos falar. Mas independente do processo, ser ele de morte, uma separação, um término de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, de uma amizade, ou de um familiar que se desentende e há um rompimento, e tudo isso faz parte da vida, os rompimentos também são saudáveis, vamos imaginar que se hoje eu tenho a experiência, eu vou vivê-la plenamente, eu vou desfrutar dela com qualidade. Isso nos faria, talentoso, ficarmos mais no presente. Isso nos daria, ao invés de impotência, uma clareza e uma transparência para sermos autênticos naquilo que realmente sentimos. Isso nos daria uma liberdade de mostrar afeto, carinho, amor, generosidade, gratidão, felicidade, alegria, bem-estar com mais frequência. Isso nos colocaria numa outra forma de agir, de estar e de viver. Então, quando nós pensamos numa ruptura, e vamos imaginar que você pense o seguinte: é muito fácil você aí falar, Márcia, quando você não viveu a experiência de estar com uma pessoa e no dia seguinte ela falecer. Eu vou dizer para você que sim, eu também tenho essa experiência, todos nós temos isso na nossa trajetória de vida. Eu tenho 2 pessoas em especial, que foram pessoas muito próximas da minha vida, eu diria 3, verdadeiramente, inclusive familiares, né, pessoas com um vínculo muito próximo e amigos também, que saíram da minha vida por uma determinação da sua destinação. O que é isso? A determinação da nossa destinação é que temos um prazo para fecharmos o ciclo aqui. Então, quando eu digo isso para você, como é que essa experiência foi vivida? Essa experiência foi vivida com gratidão. Por quê? Porque eu tive excelentes momentos com essas pessoas. Eu vivi experiências muito especiais com essas pessoas. Eu vivi momentos também desafiadores, porque isso faz parte dos relacionamentos, momentos onde eu aprendi, eu flexibilizei, eu talvez tive emoções que elas foram elaboradas, como frustração, como tristeza, como coisas humanas, e que eu vivenciei, você também vivenciou e vivencia, e certamente eu vou vivenciar ainda, enquanto eu estiver aqui. Agora, uma coisa é importante, e essa é uma estratégia muito poderosa da programação neurolinguística, da neurociência e das metodologias sistêmicas. Se eu tenho no meu repertório experiências lindas com essas pessoas, momentos muito especiais, que eles são mais representativos do que os momentos de desafio, por exemplo, eu vou me reportar a essa experiência. E eu vou registrar isso ou lembrar desse registro como parte da minha história pregressa e da minha história no presente. Então eu posso ter a ausência, por exemplo, da minha avó, mas eu tenho a presença dela na minha história de vida. Eu recorro a essas memórias que são extremamente agradáveis para lembrar de tudo aquilo que ela demonstrou, o seu amor, o seu carinho, os seus ensinamentos,
memórias das suas falas, das suas dicas ou do seu direcionamento ou da sua forma carinhosa de me receber. Isso tudo está no meu repertório. É um aprendizado, tem uma emoção, tem um amor, tem um carinho que está dentro do meu ser. Assim nós podemos levar isso para qualquer lugar. Eu posso levar isso para todas as minhas experiências, até talentoso, o meu último suspiro aqui. Então, nesse momento, quando você olha por essa perspectiva de que a vida, ela tem sim um ciclo, de que nós podemos dar vários significados, se nós pensarmos, por exemplo, nos orientais, eles veem a morte de um jeito completamente diferente. Ou se nós pensarmos na cultura no México, eles veem a morte como uma libertação. Por que nós temos que chorar? Por que nós temos que sofrer? Por que nós temos que ficar num processo talvez de luto, seja por um falecimento ou seja por uma ruptura? Talvez sim, tenhamos uma tristeza da ausência e muitas vezes a tristeza da ausência está pautada na nossa inflexibilidade em se ajustar a uma nova experiência. Então vamos pegar esse momento que estamos vivendo no mundo de ter uma nova forma de lidar com velhas situações ou com velhos comportamentos. Então, quando a gente pensa em términos e nós estamos fechando um ciclo, inclusive de formas de proceder, se nós olhássemos isso como uma grande oportunidade de movimentar a nossa vida para ela ser mais leve, para ela ser uma vida de muito mais qualidade, de relacionamentos muito mais transparentes, de afetos expressos de uma maneira livre, porque isso faz bem primeiro para quem expressa e depois para quem recebe, sem nenhuma condicional em troca, simplesmente pela experiência de viver o sentimento ou de desfrutar do contato com aquelas pessoas que não são pessoas valiosas ou experiências valiosas, quando falamos, por exemplo, de um animal de estimação. Então eu sei que você tem uma relação, e quem tem animais de estimação tem uma relação profunda de amor e de conexão, que talvez outras pessoas não entendam, mas é importante que você entenda que aquela relação, ela também tem um período, como todas as relações. Ela tem um período, um ciclo de vida e que é importante para que eu viva 100%, eu lembrar que existe um ciclo e que eu posso entregar o meu melhor e receber o melhor que a pessoa tem para me dar ou que aquela experiência com o meu bichinho de estimação, com o meu animal de estimação tem para me ofertar, ou com aquele amigo que passou pela minha vida, mas foi para um outro país, ou aquele relacionamento que eu vivi durante 20 anos e que num dado momento ele findou e teve uma separação, teve um divórcio, ou um relacionamento que tinha tudo para se transformar num casamento, por exemplo, e ele terminou, ele findou. Como é que a gente pode olhar isso? Podemos olhar isso como um ciclo natural de vida. Inclusive, muitas pessoas, e na pergunta que me foi feita tem esta colocação, como lidar com um namoro que era promissor e finaliza? Se ele foi promissor, você tem ele registrado dentro do seu ser para a próxima experiência. Agora, se ele finalizou, talentoso, é porque ele cumpriu um ciclo. E se você tentasse esticar esse ciclo, ele já não seria verdadeiro e talvez não fosse tão produtivo como ele foi. É como uma pessoa quando passa por uma separação de um casamento de muito tempo. Às vezes a pessoa ela quer prorrogar aquela situação que se arrasta e é desconfortável para ambos os lados. E aí começam algumas acusações, algumas farpas, alguns tons mais sarcásticos, mais ácidos. E aquilo que era maravilhoso, que foi, porque começou de uma maneira muito especial, vai se perdendo. Então nós podemos pensar nos términos, aqueles que acontecem porque o ciclo da vida apresenta a sua finalização, mas também os relacionamentos que as pessoas permanecem aqui vivas, que a gente possa olhar como um ciclo também, que cumpriu a sua função. Então eu quero te convidar nesse PNL móvel para você olhar com outro significado. Se você colocar o significado naquilo que foi vivido, na experiência e no quanto você leva dentro do seu coração, da sua mente,
e do seu ser, da sua alma, essa experiência para novas experiências, talvez você comece a se sentir mais leve, talvez você consiga olhar para a vida de uma maneira muito mais grata, de entender que ela é realmente uma experiência muito bela, e talvez você comece a entregar o melhor nos segundos de vida que você tem, nas relações, rapidamente. Desde um contato com uma pessoa que nunca mais você vai encontrar, como um frentista ou alguém que esbarra, ou um amigo que você conhece na casa de um amigo, mas que nunca mais você vai encontrar, ou uma pessoa gentil que você esbarra pela vida, você vai entregar o seu melhor, porque você sabe que aquele momento, ele é especial. Por quê? Porque nós desconhecemos até quando esse momento vai durar. E isso pode trazer uma leveza, um estímulo de motivação e um verdadeiro desejo de entregar o melhor para a sua vida e para as pessoas. Bom, talentoso, eu te encontro na nossa próxima PNL Móvel, no nosso próximo bate-papo, que eu espero que seja muito agradável, como sempre é, pelo menos para minha pessoa, eu espero que também seja para você. E se você ainda não acompanha o meu canal, por favor, faça a sua inscrição para acompanhar e ter todas as novidades em primeira mão. Um beijo grande, um abraço grande à distância do coração. Nos encontramos no próximo PNL Móvel. Eu estou esquecendo de algo, já vou deixar aqui mais uma informação que eu esqueci, mas que rapidamente me lembrei. Agora você também pode me acessar através do Spotify e do SoundCloud. Você pode me levar, se for confortável para você, óbvio, em todos os lugares rapidamente, porque eu estarei te acompanhando. Enquanto você corre, enquanto você caminha, enquanto você toma café da manhã, enquanto você almoça, enquanto você toma banho, dirige, porque o áudio é muito simples e você vai encontrar meditações, que são exercícios rápidos de 5 minutos a 8 minutos, para você treinar o seu cérebro, o seu coração de uma maneira diferente. Você também vai encontrar lá uma trilha, tudo misturado como um programa de rádio para acompanhar temas interessantes em relação às séries que aqui estão. E você também vai encontrar o Dica Produtivo. O que é isso? Dica é uma dica como se fosse um guarda-chuva que te acompanha, mesmo que haja tempestade, mesmo que haja sol demais, mesmo que haja variáveis externas, você sempre estará coberto ou melhor, protegido para usar o seu melhor. Então, talentoso, é isso. Te encontro no próximo PNL Móvel. Um abraço e um beijo à distância do coração nesse momento.